Nós vamos dando sequência à série que nós começamos a estudar na semana passada com o André, o discípulo no trabalho, e hoje nós vamos conversar sobre o trabalho e a ética. O trabalho e a ética. Eu quero começar fazendo uma relembrança daquilo que o André falou para nós na semana passada e apenas tomando aquilo como um ponto de partida para a gente dar continuidade ao assunto que está proposto para hoje. O André nos ensinou que nós devemos pensar o trabalho, biblicamente falando, como uma atividade de propósito. O trabalho não é apenas um detalhe da nossa vida. O trabalho não é apenas aquela atividade que nos gera um salário no final do mês. Tudo isso a gente já sabe e é assim com que a gente lida. Mas a gente precisa colocar este trabalho dentro de uma dimensão maior, dentro de uma dimensão da criação de Deus. E entender o propósito do ser humano, o propósito do ser humano na criação, a partir do que é o trabalho, a partir daquilo que nós fazemos enquanto propósito humano. Então o André nos ensinou que o trabalho, o nosso trabalho, ele é a partir de Deus, com Deus e para Deus. A partir de Deus, com Deus e para Deus. É dentro de uma relação com Deus, portanto, que nós pensamos o trabalho. Não temos, como cristãos, pensar o trabalho fora desta dimensão, fora desta relação com Deus. E um dos exemplos para solidificar esse conceito é lermos Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 23. Gênesis capítulo 3, 22 e 23, em que nós lemos o seguinte: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Vamos orar? Pai querido, nós lemos a Tua Palavra e continuaremos a ler a Tua Palavra, e por causa disso nós pedimos pela atuação do Teu Santo Espírito em nós, que o Senhor nos conduza ao entendimento e que o Senhor nos conduza a transformar em ações concretas aquilo que o Senhor tem dado a nós como ensino, como instrução e sabedoria para a vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, a título de introdução, de fazer 3 considerações sobre esse texto. A primeira delas é que a desobediência do ser humano e a quebra da relação com Deus não alterou o propósito do ser humano na criação. E esse propósito é o trabalho. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, olha o que a gente encontrava. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Qual é a diferença? O que aconteceu do texto de Gênesis 2:15 para o texto de Gênesis 3:22 e 23? Aconteceu a quebra da relação com Deus, aconteceu o pecado. Logo em Gênesis capítulo 3, este ser humano, para quem Deus havia deixado um mandamento, uma ordenança, que dizia respeito a uma árvore do jardim que ele não deveria comer. Ele poderia comer de todas as outras árvores do jardim, mas de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer. Esse era o mandamento do Senhor para o ser humano. E o ser humano, tentado pela serpente, ele acaba sendo seduzido e transgride. Ele decide por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e desta forma ele quebra sua relação com Deus. Por que uma relação foi quebrada? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal fazia com que o homem se tornasse semelhante a Deus no que diz respeito ao conhecimento do bem e do mal. Isso significa que a partir do momento que ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se torna referência para si mesmo. Então, até então, quem dizia bem e mal era Deus. Quem dava para este ser humano a instrução do bem e do mal, do certo e do errado, do que fazer e do que não fazer, era Deus.
A partir do momento que ele come deste fruto, ele se torna conhecedor do bem e do mal, e agora ele é quem passa a decidir o que é certo e o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que fazer e o que não fazer. Então essa é a diferença entre esses dois textos. A narrativa da criação mostra Deus criando o ser humano e colocando no jardim do Éden, para que neste jardim ele exerça uma função, ele realize o seu propósito, que é cuidar do jardim e cultivar o jardim. E em segundo lugar, a segunda consideração é que esse ser humano, se tornando conhecedor do bem e do mal, ele passa a agir segundo as suas próprias referências. Conhecedor do bem e do mal, ele construirá os seus próprios valores éticos. Conhecendo o bem e o mal, ele viverá para as suas próprias ambições. Conhecendo bem e mal, ele construirá e venerará os seus ídolos, sendo ele próprio o que define bem e mal. Ele começa a construir isto que nós chamamos de cultura. Todos os valores que regem a vida em sociedade, sobre valores estéticos, sobre valores éticos, aqueles valores sobre o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é bom e assim por diante. É desta forma que nós, humanidade, estamos construindo cultura. A partir de onde? A partir do leste do Éden, fora do jardim para o qual Deus havia nos criado para nele viver e do seu solo cuidar e cultivar. Então, separado de Deus, ele construirá para si os seus ídolos, porque ele foi criado por Deus e para Deus. Logo, alguém haverá de assumir esta posição de divindade no humano. Então este ser humano fará ídolos para si, de acordo com a sua própria imagem e semelhança. É assim que Paulo articulou a idolatria lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. O ser humano, criado por Deus, para a glória de Deus, decide não glorificar a Deus, decide criar para si, esculpir para si imagens feitas à sua própria imagem e semelhança, que é um trocadilho com a criação, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então o ser humano, em rebelião contra Deus, separado de Deus, passa a criar para si ídolos de acordo com a sua própria imagem e semelhança e passa a viver em função desses ídolos. Se ele vive em função desses ídolos, esses ídolos é que dizem para ele o certo e o errado. Esses ídolos é que se tornam a sua fonte de ética, de valores. Mas só tem um problema: esses ídolos nada mais são do que a externação de algo que está dentro do coração humano, porque é no coração humano que os ídolos são gestados, é no coração humano que ídolos são cultivados, e assim por diante. Então algo acontece. O trabalho de Deus, a partir de agora, terceira consideração, é ensinar esse ser humano a viver distante do Éden. Por um ato de graça de Deus, esse ser humano foi expulso do Éden. Deus protegeu a árvore da vida, para que este ser humano, em rebelião contra Deus, não vivesse para sempre nessa condição de rebelião contra Deus. Então, para que ele não comesse mais da árvore da vida que estava no Éden, Deus expulsa o ser humano do Éden, protege o Éden, protege a árvore da vida, e agora esse ser humano vai ter que enfrentar a morte. Agora esse ser humano vai construir história, agora esse ser humano vai construir cultura, e Deus vai ter que se envolver com este humano na sua história e na sua cultura para traçar um plano de redenção, trazer esse ser humano de volta ao seu propósito de criação, levar esse ser humano de volta à sua fonte de vida e de sentido, e esta fonte é Deus. Ao leste do Éden, portanto, longe do jardim e longe de Deus na sua criação, o ser humano passa a criar cultura, como eu falei. E isso é bom ou é ruim? Bom, em parte é bom e em parte é ruim. Em parte é bom porque este ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, ele tem o potencial de fazer coisas boas. Ele tem o potencial de fazer coisas belas.
Então, esse ser humano, por ser imagem e semelhança de Deus, ele tem poder criativo de coisas boas, mas ao mesmo tempo é ruim. Por quê? Porque esse ser humano, em rebelião contra Deus e sendo a sua própria referência ética, também tem o potencial de construir coisas horrorosas, também tem o potencial de criar coisas ruins, de destruir a criação de Deus, de dominar sobre outro ser humano opressivamente e assim por diante. Ele é capaz de construir cultura e construir uma cultura que privilegia alguns em detrimento de muitos. Ele é capaz de construir cultura que estabelece injustiças sociais. Essa é a realidade do ser humano, que cria cultura a partir de si próprio. Então Deus o que está fazendo na história? Se envolvendo com a vida humana, se envolvendo com essa história, para que a partir desta própria história, Ele reconecte, reconcilie este ser humano com a sua fonte de vida e de sentido. E essa fonte é o próprio Deus. É nisso que o cristianismo crê, é nisso que a fé cristã crê, que Deus criou um mundo perfeito, que este mundo foi estragado pelo pecado, e que Deus está na história consertando o que o pecado estragou, e que nós, discípulos de Jesus, estamos com Deus em um processo de redenção dessa história. Estamos trabalhando com Deus para o bem da criação, consertando o que o pecado estragou. Com isso em mente, a gente consegue olhar adiante. Bem lá para frente da narrativa bíblica, bem lá para frente, no auge da história de Israel, surge o profeta Isaías. E o profeta Isaías traz, da parte de Deus para o povo, uma palavra muito dura, uma palavra de acusação, uma palavra que confronta as ações do povo de Deus. E aí ele diz o seguinte, Isaías 58:3, parte B: contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Esse texto me faz realizar uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: em qual história você está? Em qual história você está? Por que isso é importante? Porque a ação humana só pode ser entendida dentro de uma história. Eu não consigo entender o agir do ser humano sem que tenha uma história dando significado para aquela ação. Um grande filósofo, pensador da ética, Alasdair MacIntyre, escreveu um livro chamado Depois da Virtude. Fica uma recomendação de leitura para você, Depois da Virtude. E nesse livro, ele, entre outras coisas, explica que a ação humana só é inteligível se ela for colocada em uma história ou narrativa, como eu falei. E daí ele nos conta um exemplo. Suponhamos que você esteja num ponto de ônibus. Imagina essa cena, você está lá num ponto de ônibus. E de repente um homem chega até você, toca no seu ombro e diga para você do nada, sem nenhum contexto, ele te diga a seguinte frase: o nome do pato selvagem comum é histriônicos, histriônicos, histriônicos. Imagina a cena, você está lá no ponto de ônibus, um sujeito, parecido com o Renan, chega lá, bate no seu ombro e te diz isso: o nome do pato selvagem comum é histriônicos, histriônicos, histriônicos. Como é que você reage? O que você faz diante disso? Isso não tem sentido, certo? Mas para você agir, para você fazer alguma coisa, para você ser capaz de fazer alguma coisa, esboçar qualquer reação diante dessa cena inusitada, você precisa colocar esse evento dentro de uma história. Então a primeira história que você pode contar para você, que justifique este homem te dizendo essa frase, é que esse sujeito é louco, esse sujeito está maluco, por isso que ele está batendo aqui no meu ombro dizendo esse negócio sem pé nem cabeça para mim, o sujeito é louco. E ao colocar essa frase numa história, você sabe como agir,
eu preciso ajudar esse sujeito. Talvez eu precise ver se ele tem alguma indicação de contato, alguma coisa assim. Talvez eu chame alguém do comércio aqui perto, talvez eu chame a polícia, talvez eu pergunte se ele está precisando de alguma coisa, né? Alguns que não saberiam lidar com essa situação sairiam correndo, né, diante da cena. O sujeito é maluco, então é melhor eu sair correndo daqui, mesmo que eu perca o ônibus. Vai saber o que esse cara é capaz de fazer. Mas pode ser que você coloque esse evento numa outra história. Para aqueles mais criativos, imaginativos, pode ser que esse sujeito tenha me confundido com uma pessoa que ontem esteve com ele numa biblioteca. E essa pessoa perguntou para ele qual é o nome do pato selvagem comum. Na hora ali da biblioteca, ele não soube responder, eu não soube responder para ele, mas depois eu pesquisei e descobri que o nome do pato selvagem comum é estriônicos, estriônicos, estriônicos. Então, hoje ele veio aqui, bateu no meu ombro, me confundindo com essa pessoa que ele encontrou na biblioteca. Então, quando você coloca essa situação nessa história, qual é a sua reação? É dizer para o sujeito: eu não sou a pessoa que você acha que eu sou, você está me confundindo com outra pessoa. E para aqueles mais sensacionalistas, talvez esse sujeito seja um espião russo infiltrado no Brasil, que marcou um encontro com um agente secreto, numa reunião conspiratória, e essa frase maluca é a senha para uma conspiração. Aí você age de acordo com essa história que você contou para explicar essa situação. Então eu, como um bom cidadão, talvez eu tenha que matar esse sujeito. Se ele é um espião russo infiltrado mesmo, talvez seja melhor eu matar ele, dar um soco nele, ou talvez simplesmente sair correndo de novo da situação. Não sei o que fazer. Você percebe que a ação humana, qualquer coisa que a gente faça, a gente precisa colocar isso dentro de uma história? Se eu não colocar uma história numa história, não tem sentido. E é assim que a gente reflete a ética. Entender o que é a ação precisa de uma história que dê significado para aquilo que eu estou fazendo, para aquilo que as pessoas fazem. Por que que isso nos ajuda a entender o texto de Isaías? Porque esse texto de Isaías mostra para nós que há quem viva em uma história em que os valores do reino de Deus nada tenham a ver com a maneira com que ele trabalha e vive a sua vida no trabalho. Esse texto de Isaías é uma demonstração clara de que há pessoas, e isso valia desde para o povo de Israel, lá do tempo de Isaías, como vale para nós hoje, Naiba Viva. Mostra que existem pessoas que vivem em uma história onde as coisas de Deus são as coisas de Deus e as coisas do trabalho são as coisas do trabalho. Essas coisas não conversam, esses valores não conversam. Então, no que diz respeito ao mundo de Deus, eu jejuo, eu me devoto a Deus, eu frequento cultos, eu canto músicas, eu leio a Bíblia, eu vou no pequeno grupo, eu dou o dízimo, eu faço as coisas que são concernentes ao mundo de Deus. E isso tudo eu faço. Só tem um detalhe: quando eu vou para o mundo do trabalho, aqueles valores não funcionam aqui. Porque o mundo do trabalho vive a partir de outros valores. E as regras que regem o mundo do trabalho são cruéis, são brutais. E se eu não jogar astutamente o jogo das regras do trabalho, eu não consigo viver no mundo do trabalho. Há quem acredite nisso. Há quem viva em um mundo onde é totalmente possível você, no dia do jejum, fazer o que é do agrado de vocês e explorar os seus empregados. Há quem viva em um mundo onde essa é a realidade. Só que esse não é o mundo de Deus. Só que essa não é a realidade na qual Deus nos insere a partir de Jesus Cristo. Essa não é a realidade do seu reino. Essa realidade não aceita que Deus seja colocado numa esfera, a esfera da religião, e os valores são bonitos, bacanas de serem entendidos, esse negócio de amar o próximo, esse negócio de servir o outro, funciona na igreja, mas no mundo do trabalho as regras são outras, o jogo é outro. E Isaías está condenando
justamente essa visão de mundo, em que é possível ser devoto a Deus e também ser devoto do seu próprio agrado, ser devoto da sua própria vontade e agir no cotidiano, no mundo do trabalho, do jeito que você estabeleceu as regras. Em outras palavras, eu quero cultuar a Deus e viver pelos valores da cultura vigente, onde isso daqui não teria problema. Ou seja, se esta determinada ação vai me gerar lucro, então ela já se justifica. Se isso vai me trazer benefício, se isso vai me acrescentar, se isso vai me levar para uma posição mais elevada na minha carreira, então não importa o que seja, já está valendo. Não importa o que Deus e a Bíblia têm a dizer sobre isso. Por quê? Porque o valor, o custo-benefício aqui é maior. Eu quebrar um valor bíblico, mas se é para um bom lucro, se é para fechar um bom negócio, se é para dar um largo passo na carreira, então até que vale a pena um desliozinho. Até que vale a pena dar uma quebradinha nos valores que eu aprendi lá na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não sabe o quanto que neste mundo do trabalho as coisas são difíceis. Não, minha irmã, ela sabe. Inclusive é ela quem está dizendo para nós que trabalho é propósito de Deus na sua criação. Ela sabe. A Bíblia fala de reis, fala de governantes, fala dos seus grandes valores. A Bíblia sabe tudo isso, ela sabe exatamente o que é a dureza do mundo do trabalho. Ela sabe. Só que Deus quer nos ensinar a viver no mundo do trabalho, não com as regras da cultura forjada longe de Deus, mas Ele quer nos ensinar a viver no mundo do trabalho com os valores do seu reino e da sua justiça. Então nós não podemos aceitar viver em uma história onde Deus está de um lado, o trabalho está do outro e esses valores não conversam. Na verdade, a sequência do texto de Isaías deixa isso muito claro, versículos 6 e 7. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajudar o próximo? Que tipo de devoção Deus espera de nós? A conduta certa. Você fazer do seu trabalho um instrumento para o bem da criação, porque é para isso que Deus está olhando, e é isso que Deus está fazendo desde o princípio. Ele está atuando para o bem da criação. Então o trabalho não é para o seu agrado. A finalidade do trabalho não é a sua conta bancária. A finalidade do seu trabalho não é o seu status. A finalidade do seu trabalho não é a concretização dos seus sonhos, sonhados a leste do Éden e distantes de Deus. A razão de ser do seu trabalho dentro da história de Deus é para o bem da criação. Então Deus olha para esse mundo e o que Ele vê? Ele vê injustiça, Ele vê oprimidos, Ele vê famintos, Ele vê pobres, Ele vê pessoas nuas, Ele vê pessoas necessitadas. E o que Deus quer fazer? Ele quer o seu povo para que vá lá e alimente o faminto, abrigue o pobre, vista o nu, ajude o necessitado. É muito legal, gente, quando você vai para Mateus 25, Jesus chega para os discípulos e diz o seguinte para os discípulos. E diz o seguinte: quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estive nu, vocês me vestiram. Quando eu estive preso, vocês me visitaram. São as mesmas categorias e situações do texto de Isaías. E aí os discípulos dizem para Jesus: mas quando é que a gente fez uma dessas coisas? Quando é que eu te vi com fome, sedento, nu ou preso? Quando é que isso aconteceu? Qual é a resposta de Jesus? Quando vocês fizeram isso a um destes pequeninos. Quando vocês fizeram isso para qualquer uma das pessoas deste mundo nessa situação, era para mim que vocês estavam fazendo.
Porque na lógica de Isaías e na lógica de Jesus, o trabalho tem uma função, uma razão de ser, que não é a gente mesmo. Ele está situado em um ambiente mais amplo, em uma história mais ampla. E esta história é a história de Deus, redimindo todas as coisas, trabalhando para o bem da criação, alcançando os necessitados, pobres, órfãos, viúvas, oprimidos, necessitados deste mundo. Essa é a história do agir de Deus. E o povo de Deus trabalha a partir de Deus, com Deus e para Deus dentro dessa história. Então é desta história que vêm os valores que devem reger a nossa conduta no trabalho. É dessa história que deve se definir o porquê eu trabalho e o que eu faço com o meu salário. É dessa história que surge a explicação de que qual é a finalidade daquilo que eu sei fazer. Sejam recursos humanos mesmo, as suas habilidades, ou seja também os recursos financeiros, que Deus tem colocado na sua mão para que você administre. Mas a finalidade não é você. A finalidade de tudo isso é o bem da criação, porque tudo que nós temos e tudo que nós somos pertence a Deus, está à disposição dEle, para que seja usado para a finalidade que Ele quer. Uma vida de devoção a Deus é uma vida de prática da justiça, é uma vida que age corretamente, segundo a vontade de Deus. Por isso, a gente pode pensar em um alicerce sólido para a integridade. Como pensar a ética do trabalho? Como estabelecer marcos de referência vindos de Deus, para um agir correto? Como eu devo pensar o meu cotidiano no trabalho dentro dessa história que é a história de Deus? Miqueias 6:8 traz uma das melhores falas que eu encontro em toda a Bíblia sobre a revelação da vontade de Deus. Miqueias 6:8 diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Que coisa linda, né? Os versículos anteriores, 6 e 7, Miqueias está fazendo algumas perguntas retóricas. E as perguntas retóricas colocam a seguinte situação: alguém pecou, eu cometi um pecado. E aí eu fico me fazendo a pergunta: diante deste pecado que eu cometi, o que eu devo fazer? Eu devo me prostrar diante do Senhor, trazendo para Ele o sacrifício de milhares de animais? Eu devo me prostrar diante do Senhor e oferecer a oferta derramada de litros e litros de azeite? Será que eu devo oferecer o meu filho primogênito em sacrifício para a reparação do meu pecado? Que Deus espera de mim, um pecador? Então essas perguntas são retóricas, porque a resposta para todas elas é: Deus não quer nada disso. Deus não quer sacrifício, Deus não quer os litros de azeite, Deus não quer o sacrifício do seu filho mais velho. Não é nada disso que Deus quer. Deus quer uma coisa muito simples, que Ele sempre tem incutido na mente do seu povo, que é o seguinte: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pratique a justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Não é a justiça onde o ser humano é conhecedor do bem e do mal e referência para si mesmo. Essa justiça não serve. Essa justiça só cabe numa outra história. A história de Deus só conhece a justiça de Deus. Então pratique aquilo que Deus julga justo. E no mundo de Deus, não é justo que um ser humano oprima outro ser humano. No mundo de Deus, não é justo que um empregador explore os seus empregados. No mundo de Deus, como diz o texto de Provérbios, Deus odeia as balanças desonestas. Nas mínimas coisas, do pesar da mussarela que você compra no mercado. Ele quer honestidade em tudo. Ele odeia balanças e pesos desonestos. No mundo de Deus isso não cabe. Nenhum tipo de violação da sua justiça.
de coisas pequenas e cotidianas a grandes assuntos de sociedade. No mundo de Deus isso não cabe. Ame a fidelidade, uma coisa puxa a outra, porque amar a fidelidade é se lembrar, em primeiro lugar, que nós estamos aliançados com o Deus fiel. Deus é fiel. Essa é uma das características do caráter de Deus, distintivas do Deus da Bíblia, a sua fidelidade. E este Deus que é fiel, exige a fidelidade do seu povo. E nós estamos aliançados com Deus por causa de Jesus Cristo. Quando nós celebramos a ceia, 2 domingos atrás, o que a gente lembrou? Que aquele é o cálice da nova aliança em Cristo. Nós estamos aliançados com Deus, logo, absolutamente nada na minha conduta pode macular essa aliança, pode violar, desonrar esta aliança. Ame a fidelidade, ame a fidelidade. Que a fidelidade não seja um detalhe na sua vida, mas que você ame isso, ame tão intensamente, a ponto de qualquer tentação de fazer um pequeno desvio de conduta para o lucro pessoal, para o benefício próprio, por qualquer que seja a racionalização que você faça que justifique aquilo. Ame a fidelidade, a ponto disso gritar para você tão alto que você tem que dizer não. Vira as costas e foge da situação, leve o prejuízo, mas não macule esta aliança. Ame a fidelidade. Por fim, ande humildemente com o seu Deus. Andar com Deus traz à nossa memória de que nós vivemos com Deus. Toda a nossa vida se desenrola na presença de Deus. Nós andamos com Ele, nós vivemos com Ele. Mas de que modo nós devemos viver com Deus? Humildemente. E o que isso significa? Eu sou aquele que se submete. Eu, nessa relação, sou aquele que obedece, que se prostra diante da vontade de Deus. Andar humildemente com o seu Deus é o oposto de ser referência para si mesmo. O ser humano, na realidade do pecado, ele é o seu próprio Deus. É ele quem faz os seus valores éticos e morais. Isso é o oposto de andar humildemente com o seu Deus. Andar humildemente com o seu Deus é reconhecer que é dele e da vontade dele que nós estamos falando. E é esta vontade exclusivamente que deve prevalecer. Isso é, então, praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o seu Deus. Timothy Keller, no livro Como Integrar Fé e Trabalho, diz o seguinte: devemos ser honestos, compassivos e generosos, não porque essas características são compensatórias, o que geralmente são, mas porque são corretas em si e por si mesmas. Porque agir assim, com honestidade, compassividade e generosidade, honra a vontade de Deus e seu plano para a vida humana. Às vezes, é claro, essas características nos colocam entre a minoria e até mesmo em desvantagem. Vivermos em um mundo onde a nossa história é a história de Deus. Só que nós vivemos em um mundo que conta outra história. Eis aí o conflito. Eis aí o desafio. Porque Deus nos chama para vivermos uma ética ideal, a ética dele. Em um mundo que não é ideal, a ética contrária a ele. Ele nos chama para viver uma ética ideal em um mundo onde não se pergunta pela ética ideal, que é a pergunta pela vontade de Deus. E não só não pergunta sobre qual é a vontade de Deus, mas a sua própria cultura e sistema de valores está contra a vontade de Deus. É nesse mundo que a gente tem que viver. Só que qual é a história na qual nós estamos inseridos? A história do reino de Deus. Então é por isso que viver essa história neste mundo nos coloca
entre uma minoria de homens e mulheres que não transgridem por princípio, que praticam a virtude do reino de Deus, e que em nenhuma hipótese e por nenhuma justificativa transgridem. Agem somente com honestidade, compassividade e generosidade. A Bíblia afirma que a própria definição de pessoas justas são aquelas pessoas que colocam-se em desvantagem para que os outros fiquem em vantagem. Isso é o que a Bíblia chama de gente justa, de pessoa que vive segundo a vontade de Deus. São pessoas que se colocam em desvantagem para que os outros tenham vantagem. E o que são pessoas injustas? O que são os maus? São aqueles que a todo momento estão prontos para colocar os outros em desvantagem para que eles levem vantagem. Esses são os injustos. São aqueles que lucram às custas dos outros. E isso justifica tanto políticos quanto empresários que por um ganho pessoal comprometem merenda escolar, desviam verbas que eram dedicadas à saúde ou educação ou segurança pública, sem hesitar. Surgiu a oportunidade, mas eu não penso duas vezes, se vai me trazer um benefício, se é do meu agrado, abraça na hora, porque é justo, é justo. Bom, essa é a pessoa injusta, esse é o ser humano mau aos olhos da Bíblia. O ser humano bom, o ser humano justo aos olhos da Escritura, é o oposto. É aquele que age segundo a vontade de Deus, mesmo que isso o leve ao prejuízo. Mesmo que isso leve até o fim da vida sem um centavo no bolso. Mesmo que o leve até o fim da vida no anonimato, porque nunca ganhou posição e nunca foi reconhecido por nada. Esse é o justo, que a Bíblia conhece, e o justo que Deus quer nos ensinar a ser. Os cristãos são aqueles que entenderam essa história. A história em que eles estão. E essa história diz que nós fomos criados por amor, porque Deus é amor. Deus não nos criou porque precisava ser adorado, porque precisava ser cultuado. Deus nos criou como uma expressão do seu amor. Este mesmo Deus que tanto nos amou, nos deixou livres para escolher comer ou não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabendo dos riscos, sabendo do que haveria de acontecer. Esse mesmo Deus, por amor, enviou o seu Filho ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Este Deus, por amor, está fazendo novas todas as coisas. Por amor, Ele nos acolheu no seu projeto, na sua história, para que agora a gente trabalhe com Ele para o bem da criação. Tudo isso é por amor. E tem mais uma coisa que recebe o nome do amor: a ética. Israel, qual é a ética que o Novo Testamento nos ensina? A ética do amor. Mas não qualquer amor. O amor que Deus demonstrou por nós em Cristo Jesus. É o amor de quem leva a desvantagem para que outros tenham vantagem. É o amor de quem vai para a cruz para que pecadores sejam salvos. Esse é o amor que nós conhecemos. Por fim, Jesus pensava com essa lógica. Paulo pensava com essa lógica. Isaías pensava com essa lógica, porque entenderam a história onde eles estão.
E porque entendeu a história em que está, Paulo escreveu para os Efésios sobre um problema ético concernente ao trabalho. E ele escreve assim para o pessoal: o que furtava, não furte mais, antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Você percebe a lógica de Isaías funcionando aqui nesse texto? Então, o diagnóstico da situação: uma conduta errada. Qual é a conduta errada aqui? Furtar, não é isso? Então, diante desta conduta errada, o que eu tenho que fazer? Parar imediatamente com a conduta errada, abandona ela. Então, aquele que furtava, não furte mais. E muitos já se dariam por satisfeitos se Paulo colocasse um ponto final nessa frase: o que furtava, não furte mais. Só que Paulo, porque sabe em qual história ele está, ele continua escrevendo. Então, substitua a conduta errada pela conduta certa. E qual é a conduta certa? Trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. E para muitos outros, bastaria um ponto final agora, então. Então, abandonei a conduta errada, passei a agir corretamente, que é trabalhando, fazendo algo de útil com as mãos. Muito bem. Só que Paulo vai além. Ele dá uma finalidade para o trabalho. Para que fazer isso? Com que propósito eu paro de furtar e começo a trabalhar fazendo algo de útil com as mãos? É para que você tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Não é para você enriquecer. Não é para você viver pelo seu agrado. Não é para você viver pelos seus caprichos. Não é para você acumular um monte de coisas desnecessárias na sua casa. Não é para você acumular fortunas numa conta bancária enquanto pessoas estão passando fome ao seu redor. Para que trabalhar fazendo algo de útil com as nossas mãos? Para que por meio de nós Deus alcance os seus necessitados. Deus toque a vida de famílias que precisam do seu socorro. E embora às vezes Deus faça isso de uma forma extraordinária, o padrão de Deus agir é ordinário, é o comum, é enviar você com os recursos que Ele te deu para transformar uma vida. Seja um socorro emergencial de alguém que não tem o que comer mais em casa, seja pagar as contas de um irmão que está totalmente endividado, seja ajudar uma pessoa a se recolocar no trabalho, paga um curso. A gente tem histórias de famílias aqui na igreja que pagam faculdade para outras pessoas, porque esses não têm como pagar a faculdade para os seus filhos. A gente ouviu um testemunho desse aqui no culto de ação de graças do ano passado, de um jovem chorando, agradecendo a Deus e uma família, porque pagou a faculdade dele, e naquele ano ele estava se formando. Trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos, com uma finalidade, o bem da criação, com um único propósito: alcançar quem Deus quer alcançar, ver os necessitados da terra, ver aonde estão os nossos pobres, aonde estão aqueles que precisam ser vestidos na sua nudez, aonde estão os sedentos e famintos desse mundo. Vai encontrar Jesus lá, meu irmão e minha irmã, porque é lá que Ele quer ser encontrado. Não é na vida aparente de religião, como Isaías condenou lá no passado, mas Ele quer ver ser encontrado em ações de justiça, porque justiça é o pobre ser abrigado,
Justiça é o faminto ser saciado. Justiça é o nu ser vestido. Por essas perspectivas é que Deus nos convida a viver. Feche teus olhos e vamos ter um tempo de oração. Talvez para você hoje, o seu trabalho não tenha lá tanto sentido. Talvez você não enxergue o seu trabalho dentro do propósito de Deus. Talvez você esteja se questionando se pelos valores pelos quais você tem vivido no trabalho, você deve realmente estar ali, ou se é hora de dar um basta. Talvez você tenha um trabalho que não te dá um salário tão grande assim, então você fica se perguntando, e o que eu faço com isso? Independente de qual seja a sua situação, Deus nos convida a pensar o nosso trabalho dentro de uma outra história, a história dele, onde ele está fazendo novas todas as coisas, onde ele está envolvido no negócio de alcançar e transformar vidas, histórias, famílias. Talvez o que você tenha nas mãos são 5 pães e 2 peixes. Entrega para Jesus, que Ele alimenta uma multidão com isso. Entrega para Ele o teu trabalho. Entrega para Ele os teus recursos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua instrução. Te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de consertarmos os nossos caminhos, de revisarmos a nossa história, de sermos encorajados pela Tua palavra a fazer coisas que nós nem imaginávamos que seríamos capazes de fazer. O Senhor tem o poder de conduzir a nossa vida a transformações tão grandes que nós não imaginávamos que seriam possíveis de acontecer. É por isso, Senhor, que a gente coloca a nossa vida nas Tuas mãos. E queremos, Pai, pensar o nosso trabalho dentro de uma outra história, a Tua história. Para que dali venham os valores pelos quais a gente decide, os valores pelos quais a gente age, para que dali venham os princípios do porquê nós trabalhamos e do para que nós trabalhamos. Dê a nós, Pai, esta sinceridade de coração, de continuarmos buscando a Tua instrução, em nome de Jesus. Amém.